Você já sabe como tudo começou. Agora vai saber um pouco sobre a nossa metodologia. Fica aqui com a gente. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre uma insegurança que a gente nota nas famílias, né, que vêm conhecer o nosso quintal. Recebemos algumas perguntas via Instagram, WhatsApp, alguns e-mails e as famílias sentem uma insegurança em relação à abordagem, à metodologia. Mas as crianças só brincam? Mas as crianças podem fazer tudo o que elas querem? Mas as crianças não têm limites? O coraçãozinho da mamãe e do papai fica desesperado. Então hoje a gente vai esclarecer um pouquinho essas dúvidas para vocês entenderem que não é bem assim. Apesar de sabermos, né, que as crianças se desenvolvem socialmente, cognitivamente, emocionalmente em meio às brincadeiras, nós, assim, tendo todo esse conhecimento, a gente deixa a criança brincar mais tempo, sim. Né? Porque é nesse momento que ele vai se deparar com dificuldades sociais que ele vai precisar organizar, é no brincar que ele vai exercitar a criatividade, é no encontro com os pares, com outras crianças, que ele vai desenvolver a linguagem, que ele vai desenvolver a percepção do meio que ele está inserido, que ele vai saber se expressar e se comunicar. Depois que as nossas crianças vivem muito tudo isso, eles vão, absorvendo. Na educação infantil, a criança vai colocando tudo para dentro, tudo que ela tá ouvindo, as histórias que ela tá ouvindo, as músicas que ela tá ouvindo, o contexto que ela tá inserida, as sensações. Nós costumamos dizer que as nossas crianças percebem no corpo tudo que ela precisa. Então, passa pelos sentidos. Já falei isso aqui, vou repetir, hein? Então, as crianças, elas precisam sentir com o tato, com a audição, com a visão, com o paladar, com tudo que ela tem, com toda a percepção que ela tem. Então, isso a gente traz muito intensamente durante a primeira infância, que é a educação infantil, né? Quando vai chegando ali aos 5 anos, para os 6 aninhos, que começa essa pré-alfabetização, a criança está ali no pré-2, né? Indo para o primeiro ano, que é quando as coisas começam a estar bem acomodadas naquele corpinho para ela chegar para o registro. E para esse papo gostoso, nós vamos trocar com a Paty, que é a nossa coordenadora pedagógica. Olá. Também. E ela vai falar um pouquinho para a gente de como isso se dá na prática. Vamos lá, amiga? Vamos esclarecer? Vamos tirar essas minhoquinhas aí da cabeça das famílias? Exatamente. Esse é um assunto que mexe muito, né, com as famílias. É mais uma expectativa, é verdadeiramente uma expectativa das famílias do que da criança. É verdade. A criança está pronta, né? Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que a criança está pronta. Porque ela tem um potencial que precisa ser visto, ela precisa ser ouvida, e esse potencial ele vai sendo mediado, vamos dizer assim, para que ele possa surgir, que ela possa trazer ele todo à tona dentro da nossa abordagem. Mas como que isso acontece? Isso acontece através das pesquisas. A gente trabalha muito com pesquisa porque nossos pequenos cientistas sabem muito e eles investigam de uma forma muito natural, e as suas falas trazem para a gente o caminho que vai ser seguido para esse planejamento, para esse aprendizado, para essa abordagem realmente ser vivenciada de uma maneira concreta. O concreto, de fato, é a nossa abordagem, porque a criança ela traz um mecanismo de conhecimento, de apropriação do aprendizado com leveza. E essa leveza tem que estar presente onde? Nas brincadeiras que ela executa, no olhar atento dos professores, né, de toda a equipe, porque toda a equipe escolar é educadora, todos estão ali em prol desse desenvolvimento, desse aprendizado. Então, através da pesquisa, da experimentação, dessas vivências, das trocas de experiência, para passar finalmente, né, para o registro, até esse caminho todo ser percorrido, a criança já se desenvolveu muito. E o que a criança faz de melhor, gente, além de dar pra gente carinho e muito amor, é o brincar.
É através do brincar que esse desenvolvimento acontece. Aí as famílias se perguntam sempre, mas como que eu vou preparar o meu filho? Né? Nós já ouvimos algumas falas desse sentido, né? A gente está aqui, a gente passa muito por isso. Como que o meu filho vai chegar num processo seletivo? Isso é inerente do ser humano. O ler e o escrever é inerente do ser humano. O que a gente precisa trazer é que esse ler e escrever seja prazeroso, seja relevante e venha com uma carga emocional positiva. Como que a gente traz essa carga emocional positiva para as nossas crianças? Valorizando a fala de cada um, valorizando as experiências de cada um, fazendo valer de fato todo o potencial que essas crianças têm, que as nossas crianças têm, todas têm. Então, a mecanização do ensino é uma coisa que não acontece no nosso quintal. Jamais acontecerá no nosso quintal a mecanização do ensino. Não tem como você desenvolver o potencial da criança 100%, plenamente, com 20 minutos de recreio. Não tem como. Uma criança que fica 4 horas em frente a uma mesa, sentada uma atrás da outra, olhando para um quadro, sem poder expressar o que ela está sentindo, sem poder identificar o que ela está sentindo e o que é relevante para ela naquele momento. Então, todo aprendizado, ele é desenvolvido através do que a criança traz, do que a criança sabe, do que ela tem interesse. Mas aí como que fica o currículo? O currículo na nossa escola ele é emergente. O que é um currículo emergente? Ele pode ser modificado ao longo do ano, ele não é engessado. A gente não pode falar assim, olha, nós vamos trabalhar isso aqui, esse trimestre. Hoje eu vou falar da água. Aí uma criança chega lá que ela foi num sítio, ela plantou, ela colheu. A água está envolvida ali, a intencionalidade do professor está presente. Mas vamos falar do solo, vamos falar do desenvolvimento da planta. Ele foi modificado naquele momento, esse planejamento é vivo. Ele pode ser modificado, porque através desse olhar da criança, dessa experiência que ela trouxe, a gente vai montar um planejamento rico, onde todos eles vão experimentar. Aí nós temos uma estação de pesquisa, onde eles vão pesquisar um pouco mais sobre esse lugar que eles estiveram, que a gente pode mostrar para eles onde eles estiveram, as experiências que eles vivenciaram, com a família, inclusive, a família é muito participativa também na nossa metodologia, e isso é um fator muito importante, porque quando você aproxima a família do aprendizado das crianças, tudo se torna mais gostoso, né? Mais afetuoso. E aí tudo vai sendo construído. Na alfabetização, quando a criança chega na fase de alfabetização, ela já tem uma bagagem, ela já trouxe muita consciência de letra e de escrita. Através das literaturas, a gente vai criando na criança a consciência fonológica, porque a consciência fonológica ela não é desenvolvida apenas na alfabetização, ela é uma construção desde o nascimento, desde a gestação. Né? A criança ouve. Então, quando você traz esse método para a criança que já está desde pequenininha acostumada a ouvir histórias, a participar de contações de histórias, a vivenciar a literatura, a vivenciar a linguagem, que não é só falada, que a gente não valoriza só o que a criança fala, mas tudo que ela nos mostra, as 100 linguagens, né, de Reggio Emília, que a gente fala sempre, né, ela já está pronta para ser alfabetizada. Essa alfabetização não precisa ser numa folha de papel A4, copiando, passando por cima, mecanizada. Ela pode ser fluida, ela pode ser experimentada da forma que a criança tenha sensações. Através dessas sensações, a alfabetização flui. E a gente utiliza o método fônico, né, que é um método que surgiu no século XIX, né, na Alemanha e na França, que é a associação do fonema-grafema. Quando eles chegam nessa fase, eles já estão num boom de desenvolvimento. E aí tudo fica mais gostoso, eles se apropriam dessa linguagem utilizando vários materiais, não precisa ser só o lápis ou o giz de cera, que é muito utilizado. Todos os instrumentos riscantes podem ser utilizados, muitos materiais da natureza, que é o nosso carro-chefe, né? Que a gente traz muito isso para a nossa escola, que é importante. Esse sensorial sendo bem desenvolvido, a coordenação motora sendo bem desenvolvida, porque já foi muito trabalhado e continua sendo muito trabalhado. A gente não pode entrar na questão de que a alfabetização, a criança já está no ensino fundamental, ela é uma criança. Ela tem apenas 6 anos de idade. E ela tem um imaginário, assim, 100% pronto para trazer para a gente o repertório do nosso planejamento. E esse aumento de repertório para o nosso planejamento é o que incentiva, é o que influencia e é o que concretiza o nosso método de alfabetização. As crianças se apropriam da leitura e da escrita de uma forma
muito afetuosa mesmo, o emocional estando bem trabalhado, eles sabendo dizer o que estão sentindo, se está gostando ou não, que acontece, mas eu não gostei dessa atividade, então vamos trocar de atividade. Não estou pronto para essa atividade agora, então vamos ver como você está. Existe a Paula, que faz essa mediação também, de que às vezes a criança não está muito bem, ela não precisa fazer do meu jeito, no meu horário. Ela pode fazer no momento em que ela está pronta, porque afinal de contas esse desenvolvimento é dela. Eu estou ali simplesmente para mediar esse desenvolvimento, né? Dar ferramentas para que ele aconteça, dar um caminho para que ele aconteça. Mas eu não quero que seja feito da minha forma, eu quero que seja feito da forma que a criança aprende. São indivíduos e aprendem no seu tempo e aprendem do seu modo, e isso é o que faz a gente ser assim uma escola tão diferente. Para a gente é muito importante que a criança leia. É muito importante que a criança escreva, mas o mais importante não é se ela aprendeu a ler aos 4 ou aos 6 anos. O importante é que ela queira ler a vida inteira, né? Então, se ela vai ser alfabetizada aos 4, aos 5, aos 6, aos 7... não vai ser relevante para ela na vida adulta. Agora, se ela for um leitor voraz a vida inteira, vai fazer toda a diferença na vida dela, né, Paty? E o quão gostoso que é você saber que você preparou essa criança, preparou de uma forma, assim, bem subjetiva, né? Porque preparados nós somos, já nascemos. A gente dá margem para esse desenvolvimento, né? Exatamente. A gente costuma dizer que as nossas crianças, elas são como água fluida, é a água do rio. É o rio. E aí nós, os adultos, dispostos para a infância, para o desenvolvimento, a gente vai fazendo essa margem, dando esse contorno para a infância. Porque nós somos os adultos da relação, nós somos o cérebro maduro da relação, e aí essas crianças, elas precisam, né? Que a gente esteja ali disponível, acolhendo, porque senão fica uma coisa a revelia. E não é sobre ser a revelia, é sobre ter disposição. E disposição é muito diferente de imposição. Então, o adulto disposto não é um adulto que impõe, né? É muito oposto disso. Ter disposição para a infância não é para qualquer um, não, né, Paty? Não é mesmo. Não é. A infância, ela é desafiadora. O processo linguístico e de alfabetização e de escrita também é desafiador, muito, né? E o que a gente traz é esse currículo vivo, que a Paty explicou tão perfeitamente, que deixa a criança mais acomodada, né? Não, você vai fazer agora nessa folhinha, passa por cima dessa folhinha. A imposição da escrita no momento que às vezes a criança não está nem preparada para aquele momento, né? E ela tem a capacidade de se expressar na escrita de uma forma dela. Não é porque a minha letra é assim que a dele tem que ser, né? Ele vai... E tudo isso, ele é constituído na vida da gente. A gente não vai escrever com letra caixa alta, bastão caixa alta, com 20 anos de idade. Com 7 anos de idade, a criança já começa a trazer para aquele espaço que ela tem, que muitas vezes é muito limitado, né? Que na nossa escola não acontece. A gente não é contra a folha 4, não, tá, gente? Não é isso. Mas se a gente puder não utilizar... a gente não é contra, mas a gente também não é muito a favor. Mas quem gosta, né? Tem criança que pede, tem uma folha para eu desenhar? Temos a folha para ela desenhar. Tem outros meios, né, de se desenhar. A gente parte do grandão. É macro, gente. A infância é macro. Então a gente passa do ladrilharte, que é aquele paredão onde eles podem fazer a letra bem grandona. Aí a gente vai diminuindo de acordo com que as crianças vão crescendo. A gente vai diminuindo os espaços até que daqui a pouco eles estão escrevendo no caderno, normal. Mas isso não precisa acontecer aos 3 anos. Exatamente. Né? E como é bom experimentar, né? Passar por essas experiências. Saber que eles podem vivenciar aquilo tudo muito grande, que daqui a pouco aquilo já vai sendo esmiuçado, vai trazendo pro pequenininho, e aí a apropriação dele é meu, que aí já passa a ser pequititinho, já é meu. Isso. Aí, e vai fluindo. Uma coisa interessante também que você trouxe, Paty, é a respeito dos objetos riscantes, né? A gente que tá na escola, que já tem um pouco mais de experiência com outros métodos, a gente percebe que é muito assim, é o giz e o hidrocor e o lápis de cor, e acabou. Né? É isso aqui, não vamos sujar muito, uma tinta ou outra ali de vez em quando, porque dá trabalho. Dá trabalho você produzir uma tinta com beterraba, com espinafre, com açafrão. Uau! É uma trabalheira, eles se sujam inteiros. Então, às vezes, as escolas também não têm esse suporte de pessoal para estar limpando a criança, deixando ela experimentar. Ali os bebezinhos vão experimentar a tinta com base ali de gelatina e maisena, às vezes, né? E aí vai desenhar com beterraba, vai desenhar com carvão e saber quantas possibilidades essa criança tem,
né? De brincar junto à natureza. De se ela estiver num lugar, ela vai pegar uma pedrinha e vai riscar no chão e a mãe não vai precisar carregar aquele saco de hidrocor lá pro Parque Nacional, né? Porque elas vão se apropriando desses saberes. Mas e aí, Paty? Nossas crianças podem sair prontas com a nossa metodologia? Completamente prontas. Não só com a leitura e com a escrita, mas o emocional muito fortificado. É o mais importante de tudo. Muito fortificado, porque quando você desenvolve uma criança emocionalmente, não estou falando só do emocionalmente, que a criança chora, você acolhe, não, é em tudo. Ela saber identificar o que ela está sentindo. Que adulto vai ser esse, gente? Maravilhoso. Maravilhoso vai ser Olha esse adulto. só o que a gente está formando para nossa sociedade futura, né? Um adulto seguro, um adulto capaz de se expressar, capaz de impor as suas vontades. Impor a vontade não é que eu quero que seja feita do meu jeito, mas aberto à discussão. Isso aí. E através... Isso tem muito na nossa escola. São questionadores, sabe? Maravilhosos. De querer saber por que no meu prato tem essa comida aqui. Porque eu não como essa comida aqui, mas você pode experimentar. Né? E a gente... O exemplo da comida, mas são muitos outros. A gente pode falar muito sobre isso aqui, sobre como esse desenvolvimento é feito. As nossas crianças, elas não estão acostumadas a receberem um comando, né? Como na escola tradicional. Eles entendem o porquê daquele comportamento. Então, voltando lá no início, quando a gente falou que às vezes os pais têm medo, que as crianças não têm limites, as nossas crianças têm comunicação. As nossas crianças têm escuta ativa e fala clara. É um estabelecimento claro das regras e do comportamento, né? E nós somos um ambiente letrado. Nós somos um ambiente letrado desde que o bebê entra no quintal, né, Paty? Então, assim, eles já entram e eles já têm cultura. A gente tem a capoeira que traz uma cultura imensa. A gente tem cultura antirracista. Então, a gente está trazendo para essa nova geração um know-how, um currículo maravilhoso para que ele possa fazer diferença mesmo, né? Exatamente. Então, a leitura, a escrita e tudo isso que chega junto, chega com qualidade, chega com variedade, chega com propriedade. Exatamente. Né? E com uma criança feliz de estar ali aprendendo, porque ela não precisa, ela tem alegria de estar no quintal, porque quando a gente traz todo esse repertório, né, de cultura, de movimento, de ritmos, de sensações, elas estão ali numa festa. Para elas, esse aprendizado é pleno, é gratificante. E eles sempre contam, né, uma historinha. As falas deles são maravilhosas. Essa escuta e esse olhar atentos para essa infância, para nossas crianças, ela é exercitada todos os dias, a todo momento. E não só pelos professores, né, por toda a equipe que está ali ao redor. Então, assim, a documentação pedagógica está sempre muito presente, os pais vivenciam isso, a gente expõe, né, os trabalhos das crianças, as vozes das crianças, mesmo que de forma escrita, o pai sabe, quando ele lê a vozinha da criança está ali, a gente sabe disso, né, quando a gente vê qualquer coisa das nossas crianças, a gente já imagina a criança falando. Isso é aprendizado, isso é desenvolvimento, isso é leitura, isso é escrita que está sendo desenvolvida. Então, no término do processo de alfabetização, essa criança está segura. E essa segurança vai dar para ela a possibilidade de vivenciar outras experiências em qualquer outra instituição que ela tenha necessidade de estar, né? A gente, né, tá aqui com o nosso primeiro ano, temos aí a nossa perspectiva, vamos dizer, e expectativa da abertura do fundamental, mas isso ainda é muito embrionário, né? Vamos deixar rolar um pouquinho. Mas e se não, a criança precisar sair realmente do quintal? Ela está pronta para vivenciar outras experiências e outras escolas, talvez não com a mesma metodologia, né? Porque a gente entende que, em se tratando de Teresópolis, principalmente, nem muitas escolas trabalham dessa forma. Eu acho até que, não sei se é prematuro dizer, mas o quintal foi a primeira a trazer essa abordagem. E, assim, a gente fica feliz por isso. A gente entende isso e a gente acredita muito nesse potencial e nessa Paty, plenitude. Isso mesmo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro dos regimentos legais, quando que se inicia a alfabetização e qual o prazo que a criança tem, que o Ministério da Educação dá para essa criança encerrar aí? Hoje, né, tem assim esse plano, né, nacional da alfabetização. Temos até agora, né, que o governo instituiu o plano da criança alfabetizada, né? A gente precisa alfabetizar nossas crianças o mais breve possível.
Anteriormente era até o 3º ano do ensino fundamental. Hoje diz-se 2º ano do ensino fundamental, a criança precisa estar completamente alfabetizada. Eu entendo que essa criança pode ser alfabetizada no 1º ano do ensino fundamental. Mas algumas escolas, algumas famílias questionam essa alfabetização, dizendo que essa criança precisa aprender a ler e a escrever na educação infantil, no pré-escolar, o nome já diz. Lembra, né? Lembra, era o CA. É o antigo CA. Mas aí alfabetiza no CA? Pode até ter, CA. Né? O antigo CA é a educação infantil, dando toda o suporte, dando as ferramentas para essa criança completar essa alfabetização. Que ferramentas são essas? Essas ferramentas são o sensorial bem desenvolvido, a musculatura, motora, né? Essa mãozinha firme para traçar as letras, né, com propriedade, o saber comportar-se, inclusive, numa mesa de estudo. Né? A gente se autorregula o tempo todo. Uma criança de 5 anos, ela quer correr, gente, ela quer experimentar, ela está num boom de desenvolvimento. Eu não vou botar essa criança assim, durante 4 horas sentada, aprendendo B com A faz bar, até porque B com A não faz bar, né, gente? Quem trabalha método fônico sabe que o B com A não faz bar. Vamos lá. Então, é papo para outro, papo para outro podcast. Então, assim, no 1º ano. Essa criança precisa estar alfabetizada no 1º ano. E o que é alfabetização, né? Para essa criança é o ler e o escrever, se apropriar dessa forma de expressão com leveza. Para que eu vou botar uma criança de pré-2 lendo um texto? Se ela tem outras habilidades que precisam ser desenvolvidas naquele momento para que ela esteja pronta para essa alfabetização no 1º ano. Que é sistematizada. Vamos dizer que ela seja sistematizada no meu planejamento, mas no acontecimento, na prática com as crianças, ela é vivenciada. Isso, perfeito. Então, gente, fiquem com seus corações tranquilos. O Quintal está preparado, tem um know-how excelente. A gente estuda muito para entregar esse desenvolvimento pleno para as nossas crianças. Então fiquem com o coraçãozinho de vocês em paz. Quem quiser marcar uma visita, marcar uma conversa comigo, com a Patrícia, nós estaremos com os corações abertos, as portas abertas, os braços abertos e um café quentinho esperando por você. Exatamente. Tá bom? Então, curte aqui, acompanha a gente nas nossas redes sociais e vamos juntas porque vai dar certo. Já está dando.